Tarde, presidente Zalci, Lucas, querido irmão senador Cajuru, senador Plínio. É um momento difícil esse que eu subo essa tribuna. Já vi que outros colegas falaram sobre a Venezuela, mas eu tenho um dever de mexer novamente nessa ferida que está aberta. Eu tive, presidente Zalci, senador, eu tive na Venezuela em 1993, eu fui em Caracas, senador Wellington, e foi algo assim muito marcante. Vi um país num crescimento fantástico ali no começo da década de 90, cidade tranquila, serena, povo extremamente acolhedor, pacífico. Pouco tempo depois, Hugo Chávez toma o poder. Tentei voltar, conversei com a família para voltar a Caracas, pouco tempo depois, e amigos começaram a dizer: pai, não vai não, o negócio já está mais difícil, já está complicado, perigoso. E de lá para cá, só piora. E a verdade, senador Zalci Lucas, precisa ser entregue. Ela é como uma pedra preciosa. Ou você enrola num papel de veludo e entrega com amor a verdade como uma pedra preciosa, ou você pega e joga na cara. Jogar na cara você fere, mas entregar com amor é nosso dever. Eu queria colocar que está me incomodando muito essa questão da Venezuela. Quando achamos que já havíamos visto de tudo, assistimos atônitos que a fronteira do Brasil com o nosso vizinho país virou um território de tensão e medo. Sem contar com os caminhões. E aí, senador Capitão Stevens, poderia ser até combis. Não importa o tamanho dos caminhões, não importa a quantidade. É comida para um povo faminto, para um povo que não tem remédio, para um povo que está sendo massacrado. A gente aprende no interior do Ceará, senador Zalci Lucas, isso a gente ouve das pessoas com mais experiência, as avós, bisavós, que quem rasga dinheiro, Vossa Excelência já ouviu isso? É o quê? É louco. Rasgar dinheiro é sinal de que você está perturbado. Agora, quem queima comida para um povo faminto é o quê? Como classificar isso? Difícil de classificar. Isso nos inquieta ainda mais quando nos lembramos que os governos brasileiros, os últimos governos brasileiros, alinhados ideologicamente, emprestaram por meio do BNDES algo em torno de 11 bilhões de reais, senador Plínio, do estado querido do Amazonas, ao governo venezuelano. Esse empréstimo foi feito. Esses dados constam no relatório de 1º de junho de 2016 do ministro substituto do TCU, Augusto Sherman Cavalcante, com I. Naquele país, o nosso dinheiro financiou os metrôs de Caracas, de Los Teques, uma ponte sobre Orinoco, a usina siderúrgica nacional, estaleiros e saneamento básico. Deixamos de investir em nosso transporte urbano, em pontes sobre nossos rios, em nossa siderúrgica e em nossos estaleiros. E como se não bastasse, ainda trouxemos 2 problemas. O primeiro, apoiamos um sistema que estava fadado,
como se anteviu e realmente aconteceu, a uma crise política, recessão, hiperinflação e que começou a atrasar o pagamento da dívida, segundo o jornal Estadão, em setembro de 2017. Senador Capitão Stevenson. Ainda segundo o Estadão, até novembro do ano passado, a Venezuela tinha deixado de honrar um total de 274 milhões de pagamentos da dívida com o BNDES. 159 milhões atrasados há mais de 180 dias. Pelo câmbio médio do terceiro trimestre de 2018, o total atrasado há mais de 180 dias equivalia a 628 milhões de reais. Aí me vem o ditador, o atual presidente, Nicolás Maduro, dizer que não quer, que não são mendigos, que pagam a comida se tiverem que receber. Como? Como? Se está devendo aqui ao governo brasileiro o que foi emprestado? 628 milhões. Como a Venezuela foi classificada como inadimplente, o BNDES acionou o Fundo Garantidor de Exportações. De acordo com a matéria do portal UOL, como estes empréstimos foram tomados pela Venezuela para contratar empresas brasileiras, foram segurados pelo Fundo Garantidor de Exportações. Ou seja, além de emprestar o dinheiro, o Brasil também é o quê? Fiador da transação. O caos econômico, político e social na Venezuela levou o comércio entre o país caribenho e o Brasil ao mais baixo patamar de todos os tempos. E pensar que em 2012 o Brasil e Venezuela viveram o melhor ano de seu comércio bilateral. E naquele ano as trocas entre os dois países somaram mais de 6 bilhões de dólares. Exportações brasileiras de pouco mais de 5 bilhões de dólares e embarques venezuelanos próximo a 1 bilhão de dólares. E a partir dali, as trocas entre os dois países só fizeram o quê? Cair. Os dados são do portal Comex do Brasil, especializado em comércio exterior. Está passando da hora de finalmente abrirmos a caixa preta do BNDES. Senador Plínio, agora presidente da nossa sessão. Já foi dito aqui pelo colega Regufe, senador Regufe, pelo senador Álvaro Dias, que teve a iniciativa de fazer um voto de censura ao que está acontecendo na Venezuela, e eu assinei prontamente. Não dá mais para ficarmos montando aos poucos as peças desse imenso e fundamental quebra-cabeça. Vou protocolar, atenção, um requerimento na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, da qual eu sou titular, da CTFC, chamando o BNDES e o TCU para confirmar o real volume de dinheiro que foi enviado e qual era o objetivo. Terão que comparecer. Nosso papel é esse. Há que se mostrar às novas gerações que vivemos um novo tempo e que os maus atos e gastos com dinheiro público necessitam de punição urgente. Não pode ficar assim, senador Plínio. Não pode ficar assim. Há uma responsabilidade dos governos que ajudaram a Venezuela, sim, e há tantos outros países com propósitos questionáveis e acabaram financiando essa tragédia anunciada, que vem desde a época do então presidente Hugo Chávez. Esses mesmos governos poderiam ter ajudado a evitar
essa situação. O Brasil tem ajudado como pode nossos irmãos venezuelanos. Esses sim, as maiores vítimas da má política. Vítimas de discursos ideológicos e que pagam com dor, com fome e com falta de tudo. Principalmente de uma luz no fim do túnel. Quero saudar a visita de jovens que estão vindo aqui à casa nesse momento. Muito importante a participação de vocês. São pais e mães desesperados que se aventuram para tentar dar algo aos filhos, quando nada mais resta, além de fuzis, intransigências e números maquiados. A crise venezuelana não começou agora não, senador Plínio. De acordo com a BBC Brasil, a fome fez os venezuelanos perderem, em média, 11 quilos no ano passado. A violência esvazia as ruas das grandes cidades quando anoitece. Os mantimentos têm que chegar ao povo venezuelano, de um jeito ou de outro. Esse conflito tem que acabar por questões humanitárias. Temos que respeitar a soberania de cada país. Contudo, quantas vidas mais se perderão em meio a essa angustiante situação? Ontem, a cerimônia da entrega do Oscar de 2019 contou com a participação especialíssima do maestro venezuelano, o Gustavo Dudamel. Ele é o diretor da Filarmônica de Los Angeles e revelou que há 3 anos, vou repetir, há 3 anos, ele é considerado persona non grata, depois de ter assinado uma carta aberta de oposição a tudo que estava a acontecer. Tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Um artista venezuelano. Por uma estranha ironia, ele regeu uma música triste para honrar os membros da academia que faleceram no último ano. Fiquei pensando em todos os venezuelanos que morreram enquanto ele regia. Mas eu quero dar um recado especial a uma venezuelana que eu tenho um carinho especial. Ela é professora de uma escola na Flórida. E já faz uns 3 anos que o sofrimento dessa mulher toca minha alma. Todo dia ela vai dar a aula para criancinhas e fala sobre a família dela que está em Caracas, pedindo ajuda, pedindo orações, porque falta, pessoal, falta de tudo na Venezuela. Não é brincadeira. Não é brincadeira o que está acontecendo lá, não. Então, eu queria encerrar essa minha fala, senador Plínio, dizendo que o povo venezuelano saiba que isso é uma passagem do Evangelho: os humilhados serão exaltados. Eu quero me arriscar um pouco aqui no espanhol para mandar uma mensagem para aquele povo irmão. A nuestros hermanos y vecinos decimos que la violencia genera violencia. Todos los que empuñen espada, a espada perecerão. Mateus 26, 52. Somos uma família humana, quaisquer que são nossas diferenças nacionais, raciais, étnicas, econômicas e ideológicas. Somos os custódios de nossos irmãos e irmãs, donde quiera que se encontram. Amar a nosso prójimo tem dimensões globais em um mundo cada vez mais pequeno.
En el mero centro de la virtud de la solidaridad está la búsqueda pela justicia y la paz. El Papa Paulo VI nos dijo: si quieres paz, trabaja por la justicia. El Evangelio nos llama a sermos pacificadores. Nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas exige que fomentemos la paz en un mundo rodeado de violencia y conflicto. Toda nuestra solidaridad com o povo de Venezuela e desejamos que todos ustedes sejam liberados em paz. Deus bendiga a Venezuela. Muitas graças, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito bem, senador.